Chegou na minha cidade, Mogi das Cruzes, chegou 40 milhões na prefeitura, o prefeito falou, você mandou algum dinheiro para cá? Eu falei, não, por quê? Chegou 40 milhões aqui para a prefeitura, por quê? Livre, para eu investir no que eu... Eu falei, mas 40 milhões? Aí fui ver, era o Bolsonaro, que o Bolsonaro estava distribuindo o dinheiro, gastou mais de 200 bi. Como é que é? Gastou mais de 200 bi. O senhor está colocando na conta deste governo o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Quando a gente paga um calote do governo anterior, se eu colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote, só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização, o Collor e o Bolsonaro. O Bolsonaro deu calote. Aí vem um presidente, paga o calote. Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu. Tem que assumir. Tem paternidade isso aqui. Faz um exame de DNA, que você vai saber que o calote, quem que deu o calote. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado estava na minha sala pedindo para pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. O Castro, o Tarcísio. O Tarcísio ficou 1 ano sem pagar a dívida de São Paulo por liminar do Supremo por causa do calote que o Bolsonaro deu no estado de São Paulo. Aí o estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Porque eles acham que a igreja já é deles. Que a igreja vai ao passo deles. Pior que estava mesmo indo. Nós criamos uma espécie de bezerro de ouro, certo? E esse bezerro de ouro que nós criamos foi uma espécie de adoração que nós começamos a fazer a um ser político. Que, aliás, o Bolsonaro era chamado de mito dentro da igreja, rapaz. Dentro do templo. E a gente ficava cego sobre isso. Então, resumindo, quando eu fui até lá, eu fui nessa missão. E aí, o presidente assustado, o que ele vai falar? Eu fiz, não 2 elogios, eu fiz 2 reconhecimentos, que deixou o bolsonarismo enraivecido comigo. Eu reconheci que em 2003 Deus usou o presidente Lula para, depois de uma luta no Congresso Nacional, que teve o apoio do PT, e só teve o apoio do PT porque ele liberou. Okay? Ele sancionou o projeto de lei que corrigia o Código Civil brasileiro, o novo Código Civil, que reduzia as igrejas evangélicas a uma simples associação, onde os nossos estatutos não iriam prevalecer, certo? Por exemplo, se 2 pessoas do mesmo sexo, que nós temos que respeitar, porque são cidadãos que pagam os seus impostos, né? Ninguém pode agredir ninguém pela sua opção sexual, por exemplo. Mas nós temos um dogma de que nós não casamos pessoas do mesmo sexo. Muito bem. Se o Código Civil, se o Lula não tivesse sancionado a lei que passou a ser chamada de Lei de Liberdade Religiosa, o que iria acontecer? Iria acontecer algo simples. Nós seríamos obrigados, por exemplo, a casar pessoas do mesmo sexo. E se eu falar que hoje nós só não casamos pessoas do mesmo sexo dentro dos nossos tempos porque Lula sancionou a lei? Então é graças a Lula. Certo? Por quê? Ah, mas ele sancionou porque ele tinha que sancionar. Não. Ele podia não sancionar. Podia se negar. E aí o Congresso derrubaria, ok. Mas ele podia se negar. Quando o presidente sanciona, você sabe disso, é um gesto que ele está fazendo àquele grupo social. Fiz esse reconhecimento e reconheci que os evangélicos são os grandes beneficiados dos programas sociais do governo, porque nós fazemos parte da base da pirâmide, não é? E orei pelo Lula. Orei pelo Lula. Cantamos hinos e oramos pelo Lula. E aí, eu fico feliz até, eu estive ontem com o ministro Padilha. Um escândalo, alerta geral. O governador do estado de São Paulo, hoje, em pleno dia de eleições com as urnas abertas, fez uma denúncia que é imperdoável, porque é crime eleitoral. Ele, sem provas, denunciou que a principal organização criminosa do Brasil, se não da América Latina, o PCC, estaria apoiando Guilherme Boulos. Isto é um escândalo eleitoral. Superior à acusação que Marçal fez às vésperas do primeiro turno, quando apresentou um laudo falso tentando criminalizar a candidatura de Boulos porque ele seria um consumidor de drogas. Isto é muito mais grave. Não tem comparação. As urnas estão abertas e o governo do estado não é um cargo pessoal de Tarcísio de Freitas, é uma instituição do estado, da república. E o governador usou a sua autoridade de estado para caluniar, difamar a candidatura que unifica a esquerda. Guilherme Boulos é inocente.
É a República que treme diante da disfarçatez de Tarcísio. Tarcísio tem que ser politicamente enterrado depois do que ele fez hoje contra a esquerda brasileira. Nunca pode ser perdoado pelo que está sendo feito. Diante de uma mentira publicada pelo deputado federal Gustavo Gaia, que tenta distorcer o objetivo de uma reunião que tive no Supremo Tribunal Federal no dia 22 de outubro, agora, esta semana, quero esclarecer o seguinte. Exatamente no dia 25 seria a data final para o fechamento da mina de Minasul, que causaria enormes sequelas para a população daquela cidade. Fui ao ministro Alexandre de Moraes, porque ele é o relator da matéria. Eu tive despacho com o ministro dia 22, Gustavo Gaia, às 5h30 da tarde. Olha bem, a decisão do ministro já havia sido dada dia 18 de outubro. Está aqui, tá vendo? Aqui a data, ó, mais uma vez, quem quiser ver, manda subir esse documento para todos terem acesso às 25 laudas. Agora, você sabe o porquê que o Gustavo Gaia está nervoso? Ele não quer assumir do crime que ele cometeu. E ele tinha consciência de tudo isso. Ele não está preocupado porque apareceu no Globo, que eu falei, olha, a primeira vez que ele acorda às 6 horas, só que não foi para trabalhar, foi para receber a Polícia Federal. Não é isso que você está chateado, não, Gustavo Gaia. Não é nada disso que você está chateado, não. Sabe o que é que você está? Você está preocupado, porque o seu sócio paralelo, chamado João Paulo, ele fala algo importante. A gente está pregando uma coisa e vivendo outra. Infelizmente, tem muitas coisas erradas acontecendo. E aí ele faz o relato todo de como você está desviando dinheiro para seu filho. Agora, vem você aí me dizer, olha aí, agora o Caiado vai ver, ele não terá condições mais de ser candidato a presidente da República. Ora lá, olha se eu preciso de aval de um comunistazinho como você. Qual é a credibilidade sua de saber se eu posso ou não ser candidato a presidente da República? Me respeite, rapaz. Eu tenho 40 anos de vida pública. Eu não convivo com bandido e não faço parte de quadrilha. E vejam bem o quanto esse cidadão é desqualificado, o quanto ele é mentiroso. Esta é a pura verdade.